O nosso propósito na vida é agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, nós servimos ao mundo, ao propósito, da forma correta. Se você cumprir com o propósito de agradar a Deus, você automaticamente vai ser um homem relevante na sociedade. Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um Seja Forte e Seja Homem. Eu sou o Murilo e eu convido você para analisar sobre situações no nosso dia a dia, da nossa vida. E eu já começo com uma pergunta, né? Muito se fala sobre propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Então eu vou te dar uma dica. O nosso propósito na vida é agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, nós servimos ao mundo, ao propósito, da forma correta. Já parou para pensar sobre isso? Porque às vezes a gente pensa, o meu propósito é fazer algo assim, assado. Não, se você cumprir com o propósito de agradar a Deus, você automaticamente vai ser um homem relevante na sociedade. Você vai ser um homem respeitado, um homem lembrado, um homem diferenciado, porque você recebeu a bênção do Senhor. Olha aqui, eu vou ler para você algumas passagens. Olha, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então eu posso ter muitos planos, mas o que vai fluir, o que vai funcionar é um plano que está alinhado a Deus. Então nós fomos planejados para agradar a Deus. Nós seremos felizes agradando a Deus. Tendo, pois, olha aqui em Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Então, esse é o propósito. Davi cumpriu um propósito naquele tempo, mas o propósito de Deus. Então ele cumpriu com a sua função, ele cumpriu com o seu objetivo naquele tempo, naquela oportunidade, e agora está na nossa vez. Está na nossa oportunidade. Então, esse é o propósito. Nós fomos planejados para agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus. Nós podemos ter muitos planos, mas só vão frutificar, só vai dar certo aqueles que estão alinhados à vontade do Senhor. Porque a gente precisa aprender. A gente tem uma mania, de querer fazer as coisas do nosso jeito, Mas não vai funcionar. Ao nosso modo carnal, indisciplinado, egoísta, não vai funcionar. Só vai funcionar quando esse plano também é o plano de Deus, é a vontade de Deus. Então, só funciona de um jeito, o jeito de Deus. Olha aqui em João 13, 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Você quer ser feliz? Então, feliz você será se praticar aquilo que você tem recebido da palavra. Por que muitas pessoas vivem infelizes e frustradas? Porque elas vivem do jeito delas, do modo delas, do jeito torto delas, do jeito errado delas, do jeito egoísta delas. Mas agora que eu sei, você não sabe como ser um marido melhor, um pai melhor? Você não sabe que tem que ser íntegro? Você não sabe que tem que buscar a Deus? Você não sabe que tem que ouvir a palavra, meditar na coisa certa, pensar certo para sentir certo e agir certo? Sabemos. Então agora que eu sei dessas coisas, feliz eu serei se eu praticar. Então uma vez que eu sei o que Deus quer que eu faça, a bênção vai vir quando eu coloco em prática essa teoria. Então eu saio da teoria e eu vou para a prática. Então eu vou ser abençoado quando eu praticar. Então para fazer a vontade de Deus, eu preciso parar de fazer a minha vontade. Então eu tiro a minha vontade de lado. Quais são as minhas vontades? Muitas vezes de brigar, de desistir, de pensar bobagem. Ou seja, a minha carne está pedindo tudo de ruim. Não, vou separar, não, eu não quero mais saber disso, não, eu vou desistir desse projeto, não, eu vou parar. Não. Eu começo a funcionar quando eu deixo a minha vontade de lado e fico com a vontade de Deus.
Olha aqui o que diz em Provérbios 17, 24. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O tolo não sabe o que ele quer. A gente vive num tempo de pessoas perdidas, homens perdidos, não sabe o que quer muito. Você não vê que todo mundo quer muita coisa, quer conquistar o mundo, quer ser influente, quer ficar rico, né? Fica só na vontade. Então muitos querem muita coisa, mas não investe em nada, não estuda. O que mais tem aí é vídeo de como ficar rico sem fazer nada, né? Isso não existe. Então muitos estão ansiosos, por quê? Porque não sabem o que fazer. A ansiedade vem da sua insegurança, a ansiedade vem do não saber o que fazer. Então as pessoas estão ansiosas porque não tem um norte, não tem uma direção. E qual é o nosso norte? O norte é a palavra. Se nós queremos uma direção na nossa vida, nós temos que ir para a palavra. Então quando a palavra é o que me guia, eu não vivo mais ansioso. Pode perceber. Quando você tem a palavra de Deus como o seu norteador, você não vive mais ansioso, preocupado. Você tem suas lutas, a gente tem as lutas, mas eu sei o que fazer, eu sei o que esperar. Então o propósito maior da nossa vida é a adoração, é um foco, é coragem. Então, adoração não é aquela imagem que às vezes a gente pode ter de cantar, de estar cantando uma música. Não. É o dia a dia. A adoração é o meu estilo de vida, é um estilo de vida de convicção. Um estilo de vida convicto. Então eu sei dizer não para mim e dizer sim para Deus. Então isso é uma forma de adoração, é obediência. É o sacrifício. Sabia que a adoração tem a ver com sacrifício? O Abraão, quando ele pegou Isaac para sacrificá-lo, ele disse para os servos, né, nós vamos adorar e vamos voltar. E a gente sabe que o que ele estava indo lá era para sacrificar. Então, o sacrifício é uma adoração. Então, quando você para de fazer a sua vontade, você está agradando a Deus, você está adorando a Deus. Então, eu tenho que saber o que cabe e o que não cabe na minha vida. Eu tenho que ter as prioridades. Deus e a minha família são os primeiros lugares. Eu preciso ter valores, princípios que sejam inegociáveis. Muitos têm até um bom discurso, né? Sabem o que fazer, mas o estilo de vida não condiz com aquilo que ele fala. Ele é uma pessoa que ele vive pelo que ele está sentindo. Está com vontade, faz. Não está com vontade, ele não faz. Então Deus não nos impede de fazer, mas a gente vai ter as consequências. Então, Deus não entende quando a gente sabe o que deve fazer e não faz. Olha aqui no Salmo 33, 11. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. A gente precisa guardar isso, que nós somos livres para tomar decisões, mas nós sempre seremos escravos dessas consequências, dessas decisões. Então as consequências sempre virão, sejam elas boas, sejam elas ruins. Eu posso ficar livre, como eu li no comecinho. Nem tudo convém, eu posso fazer o que eu quiser, mas isso vai me trazer consequências. Então eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre para escolher, mas eu sou escravo dessas decisões. Então, tome decisões. O nosso padrão, você sabe, nosso padrão é o de Jesus. Então a gente leva uma vida para construir esse caráter. A gente leva uma vida para construir um caráter parecido, semelhante ao de Cristo. E isso acontece como? Diariamente. É um investimento diário. É foco, é consistência, é você realmente entender onde você tem que estar, fazendo o que você tem que fazer. Não se prendendo a sentimentos, a pessoas, a opiniões, mas se prendendo à palavra, ao que Deus está olhando e pensando e vendo, se agradando ou não das nossas decisões, ok? Então, tome decisões. Faça a sua parte. Não seja mais um. Não seja mais um comum. Não seja mais uma pessoa que passa e não deixa uma marca de vitória. Seja um homem impactante, um homem de Deus, em nome de Jesus. Lembre disso. Homens de verdade mudam o mundo. Nós vemos uma sociedade
bagunçada porque faltou o posicionamento dos homens. Então, vamos resgatar essa imagem e semelhança de Jesus, ok? Que Deus te abençoe. Se você gostou, deixa aqui o seu like, um comentário, esteja inscrito no canal e mande para mais pessoas, tá certo? Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.